Mas, primeiramente, vale uma breve apresentação, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ázula, eu sou nutricionista, estou aí numa empreitada na aromaterapia, a auriculoterapia eu já atuo há um bom tempo, aliei aí agora a auriculoterapia com a aromaterapia, né, como forma de agregar as áreas. E tudo isso começou quando eu conheci a doTERRA, né, e comecei aí o trabalho como consultora de bem-estar, fui me apaixonando pelos olhos e encarando essa missão de levar o conhecimento também a todas as pessoas que estão comigo, né, a toda a minha equipe. E falar de soluções naturais para o dia a dia me encanta muito, porque é um tema que eu sempre falei no consultório na área da nutrição. Eu sempre busquei trabalhar com o que é prático, com o que é real, com o que é natural para as pessoas, né? E trazer essas soluções naturais. Então, quando eu comecei a trabalhar com os olhos, eu vi uma oportunidade de começar a trabalhar essa questão também do natural para trabalhar aí. Peraí, deixa eu só deixar os microfones no mudo aqui. Deixei todo mundo no mudo, gente. Então, se alguém quiser falar, é só tirar do mudo aí que vocês podem falar. Mas vamos tentar falar no final da apresentação, só para a gente não perder muito tempo aqui. E nessa caminhada minha da nutrição, eu fui buscando exatamente essas formas naturais de trabalhar a saúde das pessoas, né? Então, esse tema me encanta muito e é o que eu sempre tentei trazer e agregar no meu trabalho com os óleos essenciais, tá? E aí, quando eu penso em saúde, né, em bem-estar, eu sempre falei, sempre falo, e hoje eu consigo trazer isso com mais convicção e ajudar as pessoas nesse equilíbrio, né, do mental e do emocional. Porque quando eu falo de alimentação, eu estou falando muito de tratar e equilibrar o corpo físico. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem equilibrar o corpo físico porque a mente delas e o emocional delas está abalado de alguma forma. E é assim que eu venho buscando as minhas formações extra aí na aromaterapia. Estou fazendo uma formação em PNL agora também, na programação neurolinguística, para entender um pouco mais esse mistério que é a mente humana, o mistério das emoções. E com os óleos essenciais eu tenho conseguido, de certa forma, driblar um pouco esses desafios que eu encontrava no consultório, que atrapalhavam as pessoas a seguirem o plano alimentar. E acredito que muitas aqui, ou muitos que vão ver esse vídeo depois, devem se enquadrar em alguma situação em que é difícil ter um bom comportamento, um bom estilo de vida, quando a gente tem um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional. E melhorar o estilo de vida leva a esse equilíbrio, e ter esse equilíbrio nos ajuda a ter um bom estilo de vida. Então, é uma roda que, quando a gente consegue fazer ela girar, a gente consegue realmente ter uma vida melhor, né? Mais saúde, mais bem-estar, e ter esse equilíbrio e essa fluidez melhor no nosso dia a dia. E aí, antes de começar a explanação sobre as soluções naturais, o porquê dela, né, como a gente chegar aí nos olhos, eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar em quais são suas prioridades hoje com relação ao bem-estar, né? E aí, se vocês quiserem escrever aí 3 coisas que vocês querem sentir menos atualmente, né? Pensa aí, né? O que vocês querem deixar de sentir ou sentir menos nos dias de hoje. E o que você gostaria de sentir mais. Em relação a tudo, tá? Pensando principalmente em bem-estar e saúde. Só para a gente, depois vocês vão validar um pouquinho disso aí na minha explanação, e eu quero que vocês me contem no final, dentre os óleos que eu vou apresentar, quais que vocês poderiam usar para sentir menos as 3 coisas e sentir mais as 3 coisas, tá bom?
E aí, quando a gente pensa na abordagem moderna de mercado, a gente sempre procura as medicações no geral, né? Os agentes sintéticos que o homem produz para tratar esses sintomas, mas a necessidade geralmente permanece, porque a gente não trata a causa dos problemas. Eu sempre faço esse questionamento. Será que nós estamos mais saudáveis com o uso da abordagem moderna de mercado? Será que realmente nós estamos conseguindo ter uma qualidade de vida, né? E tratar realmente tudo, ou a gente esconde o sintoma da nossa vida e a gente continua tendo aquela causa que vai gerar o sintoma, né? E aí a gente vem para a abordagem natural, que ela muda um pouco esse contexto. A gente começa a trabalhar a causa, a raiz, para a gente diminuir os sintomas. Eu vou parar um pouquinho nesse slide, porque algo que eu tenho visto com os óleos essenciais, que tem me incomodado um pouco, quem está lá no grupo tem visto eu falando isso constantemente, que é o seguinte: qual óleo que eu uso para melhorar a minha gastrite? Aí eu sempre questiono lá, né? Para quem está acompanhando. Mas qual que é o emocional que traz essa gastrite? Né? Eu estou querendo ir na causa. Por que eu tenho sempre falado isso? Porque eu vejo, gente, o óleo essencial como um agregado para trabalhar o mental e o emocional, e com isso a gente diminui o sintoma. Se a gente usar o óleo essencial como um medicamento, como uma alternativa para o medicamento, a gente não vai ter óleo essencial no mundo para todo mundo, porque a gente vai continuar doente. Por mais que muitas vezes a gente trata um sintoma e ele está tratando a causa raiz, mas algumas vezes não. Às vezes um óleo que vai tratar o seu sintoma não é o mesmo óleo que vai tratar a sua causa raiz. Então eu queria trazer isso aqui, né, para vocês refletirem um pouco sobre isso. Eu vou falar disso sistematicamente, tanto nas aulas quanto no grupo, quanto no Instagram, nas redes sociais. Eu vou falar sistematicamente disso porque eu preciso que vocês estejam comigo nessa luta por trabalhar e tratar e eliminar as causas raízes. Não só os sintomas, porque se você elimina o sintoma e a causa permanece, você sempre vai precisar daquele óleo. E a gente não vai ter árvore suficiente, flor suficiente, natureza suficiente para produzir tudo isso, porque nós estamos muito doentes, as pessoas estão muito doentes, né? E a gente está doente porque o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional está doente, não é porque existem doenças, é porque nós estamos nos deixando adoecer. E a gente só vai parar de adoecer com tanta frequência quando nós olharmos para dentro, né, trabalhar o autoconhecimento e diminuir as causas raiz. E assim, é um apelo que eu faço pelo bem de todos, para a gente conseguir levar óleo essencial para outras pessoas. Não é usar um mundo de óleo essencial, é ver qual óleo essencial que a gente precisa para tratar a causa raiz e ter os aliados das soluções naturais. Aí sim faz sentido. Porque se em algum momento você se desequilibrou emocionalmente, você sabe o óleo que vai te resgatar no emocional e você tem vários óleos para te ajudar naquele problema momentâneo, mas que não sejam problemas momentâneos e contínuos, tá bom? Então, a natureza, ela vem para nos ajudar na causa. Se a gente trata a causa, a gente elimina o sintoma. Pode ajudar no sintoma? Também. A gente vai falar muito disso hoje, mas vai ter uma aula também para falar do emocional. E para mim faz muito mais sentido até em toda a formação que eu tenho tido hoje, desde quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, o problema não é as soluções, o problema são as causas. Tá? As soluções a gente sempre arruma, mas até quando a gente vai conseguir tratando só o sintoma, né? E aí, se a gente for pensar nos óleos essenciais, eles são, né? Se a gente pensar nessa figurinha aí do óleo essencial da folha de hortelã-pimenta, eles geralmente estão em bolsões nas folhas, nas flores, e eles estão armazenados aí nessas bolsinhas, né? Que estão nas flores, folhas. Muitas vezes eles também vêm da resina das plantas, mas se você pega uma folha de hortelã, por exemplo, você esfrega ela, você sente o cheirinho ali do óleo, nada mais é do que o óleo essencial desprendendo. Mas uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta, por exemplo, equivale, tem a mesma potência que 28 xícaras de chá de hortelã-pimenta. Então, aqui o que eu pontuo nesse slide é
nós temos uma potência sobrealimentada dos óleos essenciais. Então, uma gota, gente, é muita coisa. A gente não precisa de 10 gotas de óleo essencial por dia. Em alguns momentos, para tratar uma infecção, para melhorar um sintoma muito intenso, muito agudo, a gente pode até precisar de mais gotas no dia. Mas muitas vezes, 1, 2, 3 gotas fazem milagre no nosso dia. Mas basta a gente saber qual que é o óleo essencial correto, tá? E aí que vai fazer diferença. Por isso que quando a gente está usando muito óleo essencial, pode desconfiar que a gente está usando o óleo essencial errado. Às vezes a gente pode trocar 10 óleos essenciais por um óleo essencial e ter um resultado melhor. E o que eles são? Só uma breve explicação, que eu gosto muito dessa frase, dessas frases aqui que explicam o que é óleo essencial. São substâncias vegetais voláteis e extremamente concentradas. São extraídas a partir de árvores, flores, frutos, sementes, ervas, folhas, raízes e outras partes das plantas por diferentes métodos de extração. Então, é diferente do fitoterápico, que é minha área de formação aí, que eu venho trabalhando, é diferente, tem uma ação diferente. E eles agregam essa potência sobrealimentada e eles vão trabalhar muito no nosso sistema límbico, né, com aroma em primeiro lugar. Apesar da gente usar a via oral, a gente tem esse trabalho aí do volátil, né? A gente abre um vidro de óleo essencial, a gente já cheira ele longe. Então, essa volatilidade deles trazem um mecanismo de ação fantástico no nosso corpo que se comunica com as nossas emoções. Só falando um pouquinho da qualidade da doTERRA, né? Eu como nutricionista, escolhi doTERRA. Na verdade, eu fui apresentada aos óleos essenciais pela doTERRA, justamente porque a gente tem uma equipe que trabalha na doTERRA, a gente tem os consultores que têm esse prazer em estudar, relevar o conhecimento. Então, a primeira coisa que me fez chegar à doTERRA foi justamente porque tinha uma pessoa que queria apresentar a doTERRA para mim. E talvez, se não fosse a doTERRA, eu não teria tido esse conhecimento de outro óleo essencial que não fosse da marca doTERRA. E quando eu fui apresentada a ela, eu gostei muito da política da empresa, desde onde é colhido aquele óleo essencial. Então, a doTERRA ela tem conhecimento dos locais que os óleos essenciais são colhidos. Ela escolhe os óleos essenciais daquelas plantas que têm o maior teor do princípio ativo terapêutico. E os óleos essenciais da doTERRA passam por uma série de testes e, principalmente, eles levam esse certificado CPTG que nos trazem segurança para o uso oral desses óleos. Como nutricionista, eu sempre me encantei com o uso oral, apesar de eu estar conhecendo muito aí e ficando apaixonada pela área aromática, né, e tópica, mas para mim era muito válido que eu tivesse um respaldo de qualidade, assim como eu tenho respaldo de qualidade dos fitoterápicos que eu costumo indicar, porque a gente está falando aqui de algo que vai ser metabolizado, não só via oral, via tópica e via aromática, pelo nosso fígado, pelo nosso rim. E se a gente tiver contaminantes aí, provavelmente a gente vai fazer mal a esses órgãos. Então é por isso que eu priorizei muito a doTERRA e é por isso que até hoje eu acabo trabalhando mais com ela. Tem óleos que a gente não vai achar só na doTERRA, mas ela tem uma gama de óleos essenciais maravilhosa para a gente trabalhar e eu prefiro, principalmente via oral, eu não costumo, não indico outro óleo essencial, a não ser que chegue aí outra certificação que a gente consiga ter uma tranquilidade maior para indicar. Então é por isso que eu me mantenho fiel à doTERRA, tá? Por essa qualidade superior. Quais são as maneiras fáceis de usar o óleo essencial? Via aromática, você vai respirar, você pode pingar uma gotinha do óleo essencial na sua mão e inala ele, nada mais do que isso, né? Faz algumas respirações ali, inalando o óleo, sentindo o cheiro do óleo, o aroma do óleo, vendo como que ele está agindo no seu corpo. Ou então colocar num difusor de ambientes, que vai aromatizar o ambiente todo, pode ser para você, pode ser para outras pessoas também. Aí a gente tem um problema e uma solução, né? Porque nem sempre o óleo essencial que serve para mim serve para o outro. Mas o difusor de ambientes é muito bom nesse sentido. É o uso tópico, né? Então a gente pode aplicar ele em várias partes do corpo, puro, mas muitas vezes ele diluído, é o que eu costumo sempre indicar no grupo, que eu vou fazer também outras aulas, e aqui eu também vou falar um pouquinho das diluições, né? Dando umas dicas práticas para vocês, e também pela ingestão. Como que cada via dessa age no organismo, né?
Quando a gente pensa no aromático, a gente vai agir mais nas emoções, nas vontades, nos impulsos e nos desejos. O óleo essencial comunica com as nossas memórias, com o nosso sistema límbico, que comunica com o nosso sistema nervoso, que comunica com as nossas emoções. Então, ao mesmo tempo que um óleo essencial, ele nos resgata uma lembrança, ele também pode gerar uma alteração neurológica de impulsos, de neurotransmissores, que vai trazer um bem-estar, né? Uma redução da ansiedade, uma redução do estresse, e às vezes fazendo até, como se diz, mudanças no nosso sistema nervoso que um medicamento faz. Até mesmo porque muitos medicamentos, eles são conhecidos e produzidos a partir de um conhecimento de um princípio ativo natural. Né? Então, como se descobriu-se esses efeitos? Né? Antigamente, né, quando não se sabia como fazer uma destilação para se ter um óleo essencial, os nossos ancestrais, muitas vezes, eles começaram a perceber que queimando uma madeira, por exemplo, eles ficavam mais tranquilos. Depois eles foram descobrir que aquela madeira vinha de uma raiz que tinha um óleo essencial que trazia tranquilidade. E hoje em dia a gente já conhece mais vias que trazem esse trabalho aí para o nosso corpo, apesar de ser um campo ainda muito desconhecido. O uso tópico, eu gosto muito dele para estímulos locais. Eu estou com uma celulite, com uma gordura localizada, estou com acne, quero melhorar, reduzir queda de cabelo, estou com uma dor estomacal, estou com má digestão, estou com o intestino preso. Para quem mexe com a estética e sabe do que eu estou falando, né? Tem muitas abordagens. E também a gente consegue trabalhar no nível emocional, porque quando você passa um óleo essencial no seu corpo, você sente o cheiro daquele óleo, automaticamente você comunica com o sistema límbico, e a nossa pele também se comunica com as nossas emoções, porque ela tem uma comunicação de células satélites que se comunicam também com todas as nossas emoções. Tá? Na via oral, eu costumo dizer que trabalha mais a modulação metabólica e traz esse acalento de sintomas de forma mais rápida. Mas, gente, muitas vezes a via oral, ela tem uma ação rápida, mas ela dura menos tempo do que uma via tópica e do que uma via aromática. Tá? Então, isso é importante a gente falar, eu vou falar mais em outras aulas também, mas a gente consegue sim, às vezes tem pessoas que têm mais acalento de sintomas pela via oral, na mucosa. Dou um exemplo clássico, dor de garganta. Tem um óleo da doTERRA, que é o On Guard, que eu vou falar dele, que até hoje eu não tive uma pessoa que falou que pingaram o On Guard direto na garganta inflamada e até mesmo com placa não resolveu o problema. Então tem várias pessoas, tanto que para mim assim, On Guard é primeira escolha quando é dor de garganta. Tem contraindicação? Pode ter algumas, mas como você vai usar de forma aguda, muitas vezes as contraindicações elas são passadas, né? Porque a gente costuma dizer que o óleo essencial, que o remédio tem efeito colateral, e o óleo essencial muitas das vezes eles têm benefícios colaterais. Então a gente pode trabalhar, tem contraindicação, tem. Por isso que é bom a gente conhecer os óleos. Mas é fantástico para a modulação desses sintomas, e a modulação metabólica eu gosto muito dela porque tem óleos essenciais que atuam ativando mais a queima de gordura, muitas vezes trabalhando ali uma gastrite que já está com mais inflamação, então trabalha naquela inflamação. Então a gente tem isso, mas não quer dizer que o tópico não funcione, que o aromático não funcione. Então, gente, para mim a melhor forma de se tratar usando óleo essencial é usando as 3 vias. E para cada pessoa, uma via vai ser melhor, e dependendo da situação em que a pessoa está, da idade da pessoa, da constituição de saúde dela, a gente vai usar uma via em sobreposição da outra. Então, nem sempre a gente vai usar as 3, mas nas minhas abordagens, muitas das vezes eu indico as três vias. Para criança a gente evita um pouco a via oral, porque eles respondem muito bem pela aromática e pela tópica, mas fica aí essa dica. A gente tem que usar, a gente pode usar as 3 vias em sinergias, e vocês vão ver que eu vou falar um pouco disso ao longo da explanação dos óleos, tá? E aí eu convido vocês e a convidar outras pessoas a fazer essa troca inteligente, né? De tirar tudo que é alopático
Lógico que às vezes eles vão ser necessários, mas para uma gota ou algumas gotas, não precisa de ser muitas gotas de óleo essencial, de forma inteligente, orientada e embasada, tá? Eu tô tendo muita cautela em relação a isso, porque a gente tem visto indicações errôneas e eu queria muito que a minha equipe, as pessoas que estejam comigo, buscassem esse conhecimento. Eu vou trazer esse conhecimento para vocês também, para a gente poder trabalhar de uma forma bem consciente e segura com os óleos essenciais. É isso que eu quero para quem está comigo na doTERRA, e ou não que não esteja comigo, mas é a minha missão de levar o meu conhecimento, que ainda é muito pequeno, mas que eu estou buscando indo atrás cada dia mais de conhecimento para levar vocês aí e a gente poder levar para muitas pessoas, né? Eu posso levar para 10, 15, 20, 100. Se a gente tiver 100 pessoas, a gente leva para 1000. Né? Então, é isso que eu quero aqui, essa troca inteligente, segura, consciente e embasada, tá? Quando eu falo embasada, embasada na ciência, embasada na pesquisa de evidência, porque o que a gente tem de relato no grupo também é ciência. Tá? Desde que a gente ponha um antes e depois, fale como foi a nossa experiência. Por isso que eu falo que a gente tem que falar da experiência no grupo também. Porque, às vezes, a nossa experiência, por mais que tenha alguma coisa que a gente não pode indicar genericamente, pode servir para uma pessoa que está precisando de ajuda naquele momento. E aí, essa frase aqui, tem um óleo para isso, para soluções naturais, sim. Mas eu vou só fazer uma ressalva. Nem tudo se resolve com óleo essencial. Cuidado, a gente tem uma farmácia natural na nossa mão, mas nem tudo vai se resolver com óleo essencial. Eu tenho tomado muito cuidado com isso, porque a gente também não pode falar para as pessoas que elas não precisam mais de remédio, que elas não precisam mais cuidar da saúde de outra forma, que elas não precisam fazer terapia, que elas não precisam fazer atividade física, que o óleo essencial resolve. E pode ser que para uma pessoa ou outra o óleo essencial não vai resolver. Então a gente tem que ter sabedoria para evidenciar e para ver isso e poder indicar outra coisa para aquela pessoa, ou simplesmente falar, para você não tem óleo essencial. Tá? A gente tem que ter essa sabedoria também. Quando a gente pensa em imunidade, garganta inflamada, gripe, infecções, se algumas de vocês aí relatou na pergunta minha do início, né? Eu apresento a vocês o OnGuard, eu acho que quase todas aqui devem conhecer. E eu costumo dizer, eu não vou falar muito de experiência, de caso, não. Eu vou ser bem breve agora, para a gente não perder muito tempo com isso, porque a ideia é trazer essa solução natural e prática. Então, tá com baixa imunidade, tá com garganta inflamada, tá gripado, tá com infecções, aqui eu coloco também a nossa briga do dia a dia com o coronavírus. O OnGuard tem óleos que podem, inclusive, ajudar a reduzir a replicação do vírus, de vírus no geral, por isso que ele é tão bom para ajudar em gripes e em viroses, infecções bacterianas, virais e fúngicas. Mas eu ressalto principalmente bacteriana e virais aqui nesse caso. E sempre, gente, quando a gente pensa em solução natural, quanto antes a gente começar a usar o óleo essencial, menos a gente vai desenvolver sintomas, tá? Então, assim, muitas vezes a gente pega aquela pessoa que já está com tudo infeccionado, ela vai ter que usar um antibiótico, mas o OnGuard aliado também, ele vai ser fundamental para ajudar no efeito do antibiótico e fazer com que aquele antibiótico trate o que ele precisa, mas se tiver alguma bactéria resistente ali no corpo, o OnGuard vai ajudar fazendo o papel dele também. E a gente está passando por um período, eu falo assim que a alopatia, ela trouxe um pouco isso, né? Não só a alopatia, mas a busca pelo alopático excessiva fez com que a gente encontre aí várias bactérias resistentes e para os óleos essenciais, muitas vezes a gente tem como driblar isso, tá? Então, na prática, teve algum desses problemas, sintoma, que acalento do sintoma, uso oral. Uma gota até 3 vezes ao dia, em caso de infecção. E para fortalecer a imunidade, uma gota uma vez ao dia. Se você quer fortalecer a imunidade, você não precisa usar para o resto da vida. Você vai usar para fortalecer. Um mês de uso, você vai sentir que você está mais imune ali, você para de usar. Ah, mas aí eu vou me expor mais. Eu vou numa aglomeração, vou pensar agora, né? A gente preocupado com o Covid. Eu tenho uma filha, então eu sou uma enfermeira que estou ali na linha de frente. Aí talvez para essa pessoa é bom usar durante o tempo todo. Mas para quem está mais em casa, mais quieto,
tá com a imunidade boa, consegue se cuidar de outra forma, toma aí 15 dias, 30 dias e para de usar. Sentiu que enfraqueceu de novo? Toma mais alguns dias. Não tem regra, porque não tem estudo que vai me dar essa regra. Mas 15 a 20 dias, 21 dias é um número muito bom para isso. Se a gente for pensar no uso tópico, usar na sola dos pés a 5% para adultos, uso diário por 30 a 60 dias, se não quiser ficar usando óleo oral, é uma forma muito boa de imunizar também e de tratar essas questões. E para crianças, eu sempre começo com a via tópica. Passar na criança uma solução com 1 a 3% com um Gard na sola dos pés, muitas vezes melhora uma dor de garganta. E melhora, gente. Mas se está com uma dor de garganta para uma criança, passa no pescoço. Muitas vezes não precisa de ingestão oral. Tá? Eu vejo no grupo, muitas vezes a gente tendo aquela tendência de fala para a criança usar via oral, nem sempre é necessário. Se a gente usou via tópica e não resolveu, a gente vai para via oral, mas sempre com óleo mais diluído, tá? Essas questões dos óleos mais diluídos eu prefiro até orientar de forma mais específica para a gente não cair muito naquela orientação, naquela medicalização dos óleos essenciais que não é bem-vinda, principalmente quando nem todo mundo tem uma formação mais adequada, então acho que é melhor para o uso oral a gente bater o papo ali mesmo, eu estou ali para isso mesmo, tá? Para inflamação, fadiga mental, falha de memória, desordens do fígado, estou inflamado, estou cansado, estou sentindo amargor na boca, tudo isso tem a ver com o fígado muitas das vezes, ou cisto, um próprio câncer, um tumor, o olíbano é um óleo muito bom. Né? Então, para quem relatou isso no início, aí já coloca o olíbano como um óleo que seja necessário na farmacinha natural, digamos assim. O uso oral de 1 gota até 3 vezes ao dia em caso de inflamação aguda. 1 gota 1 vez ao dia, pensando em anti-envelhecimento, mas dar pausas. Então, o que eu sugiro? Tem outros óleos anti-envelhecimento, tem o olíbano, tem o Yarrow, não vou falar dele aqui hoje, mas tem ele, tem a copaíba, que eu vou falar dela. Então, assim, usa 21 dias, 1 gota sublingual, pode pingar já direto na língua, até melhor deixar uns 30, 60 segundos agindo ali, que você não vai perder o óleo na água. Então, põe na colherzinha, para todo o óleo uso oral, eu tenho sugerido isso ultimamente. Pega uma colherzinha, põe uma gotinha de água, pinga o óleo essencial nessa gota de água e toma. Porque a gente não vai perder o óleo essencial no vidro do copo, quando a gente vai tomar no copo de água, por exemplo. A não ser que você queira aromatizar a água, que é diferente, mas para ter o efeito terapêutico mesmo, eu aconselho sublingual ou pingar na gota de água da colher e ingerir também, para um óleo essencial mais forte. Ou então no mel, no leite. Tem gente que bate numa vitamina, aí sim, porque a gente tem gordura e o óleo essencial vai solubilizar mais na gordura ali do leite e vai ser mais fácil ele ser absorvido. No chá também é uma forma muito boa. No chá mais mono, pinga ali, como tem fitoquímicos no chá, a gente acaba tendo uma interação melhor do óleo essencial ali no chá para ser absorvido pelo nosso corpo também. Mas sempre isso, dar pausas. Então, quer usar, não indica muito para as pessoas se você não tiver com uma orientação melhor, não. Mas para você, usa ali 21 dias de um frankincense do olíbano, pausa 7 dias para o corpo administrar aquilo, dá uma pausa mesmo, se acomodar com aquele óleo, aí depois usa mais 21 dias um outro óleo, pausa mais uma semana e fica um tempo sem usar. Aí depois usa de novo. Ah, mas mesmo assim, quando eu paro de usar, eu sinto que minha mente já ficou mais cansada. Se você viu que você está precisando daquele óleo, vamos ver qual que é a causa dessa falha de memória. Vamos ir tratando a causa e vai usando ali o óleo essencial que vai acalentando o sintoma. Mas vamos trabalhar a causa. Se está precisando de um óleo para diminuir um sintoma por muito tempo, é porque a causa não está sendo tratada. Aí a gente vai chegar na causa, tá? Aí uso tópico, é muito bom para quando você está com uma dor inflamatória, com um músculo tensionado, aquela dor, vamos pôr aí um torcicolo, ou então treinou demais, ou então machucou, bateu em algum lugar, está com uma dor. O olíbano é muito bom, com outros óleos, mas ele é um óleo muito bom também. Mas eu gosto muito dele para dores tensionais. Tá? E aí, nuca atrás das orelhas, na região da dor. A nuca atrás das orelhas vai te distensionar e passa naquela região que está dolorida também, que vai ajudar nesse efeito sistêmico. E o uso aromático, estou muito estressado, não estou conseguindo dormir, ou então estou precisando de dar uma diminuída no estresse, até para parar para pensar, pinga uma gotinha na mão e
Para, inala o óleo, sente o seu corpo, sente o efeito do óleo no seu corpo. E no difusor, eu gosto muito de aliar ele a lavanda e tangerina, geralmente uma gota de cada, 2 gotas de tangerina para uma de lavanda e uma de olíbano, para uma boa noite de sono é muito bom. E você pode também aliar o olíbano com um óleo mais estimulante ao longo do dia, caso você queira, por exemplo, você precisa de mais concentração e ao mesmo tempo... Gente, pausou aí para vocês? Tá indo normal? Me dá um joinha aí. Tá normal? Ah, então tá. Parece que eu tô com um problema na gravação. Enfim, vamos ver. Tá. E aí, você pode aliar ele também com óleos que são mais estimulantes, não é só relaxante, mas aliando ele por um efeito relaxante com outro óleo relaxante, você vai trazer mais relaxamento. Tem pessoas que dizem que o olíbano, ele é um dos óleos que a gente sempre tem que ter, porque ele tem um efeito de otimizar o efeito de outros óleos. Então, eu costumo dizer que o olíbano é bom ter em casa. Ele traz esse anti-envelhecimento, ele traz uma inflamação, que são desordens que a gente costuma ter no dia a dia adulto, no envelhecer, e ele também pode ser um bom coringa quando a gente vai usar outros óleos e precisa otimizar o efeito dos outros óleos também. Se alguém aí falou de corpo inflamado, de pedra na vesícula, de pedra nos rins, de ressaca, de saúde digestiva, o lemon é um outro olhinho, simples de ter, barato, que tem várias formas de uso. Ele é um cítrico. Os cítricos, eles têm uma ausência de nefrotoxicidade, hepatotoxicidade. Eu não vi nenhum estudo ainda que comprova que ele pode ser tóxico para o organismo, mas não quer dizer que a gente pode usar 10 gotas por dia. Mas eu tenho mais tranquilidade de indicar um óleo cítrico para o uso oral, genericamente, do que um copaíba, do que uns outros óleos, tá? E aí, pensando nessa limpeza do corpo, nessa neutralidade que corresponde a todos esses sintomas aí, o uso oral sublingual, 2 a 3 gotas ao dia, pode ser dividido ao longo do dia, que é o ideal, ou então um horário só. É muito bom para desintoxicar o corpo, para limpar o corpo, trazer essa neutralidade. Ou então, como preventivo, para manter o corpo mais alcalino e o metabolismo mais funcionante, mais limpo, 1 gota por dia, tá? Pode ser também mesma história, sublingual, na gota, mesma história que eu falei para o olíbano. E o uso aromático, ele é muito bom para clareza mental, para trazer mais tranquilidade. Então, um lemon com olíbano, por exemplo, um difusor, com eucalipto e peppermint, igual eu coloquei aqui, é muito bom também para concentração, para clareza mental. Ele é um óleo que eu gosto muito dele oral, mas ele também tem um efeito aromático muito bom. Eu gosto muito dele para meditação, quando a gente está com aquela mente muito cheia, ele dá uma limpada na mente para você acalmar, para você conseguir meditar. Quem gosta de, às vezes vai rezar, tá aquele tanto de pensamento na cabeça, cheira um pouquinho do limão para dar uma acalmada. Às vezes o limão com olíbano também, porque o olíbano é um óleo que é muito bom para trazer essa conexão espiritual. E quando a gente pensa em pedras, ele é excelente. Tá? Tem muito estudo que comprova, e essas pedras também a gente tem o próximo agregado, que é o grapefruit, que não é o óleo essencial que está nos kits iniciais, mas eu resolvi falar dele porque tem muito a ver com a minha área, e eu vou até enobrecer o grapefruit de certa forma, porque ele é um óleo que traz desintoxicação, ele ajuda no controle do consumo alimentar, ele ajuda na retenção de líquido e otimiza a queima de gordura. Eu costumo perguntar, que mulher que não quer isso tudo num pacote só, num vidrinho só? Né? E a gente pode usar ele via oral, 1 gota sublingual logo após o café da manhã, almoço e lanche da tarde, ou seja, 3 gotas no dia. Gente, não precisa de mais. Não precisa. Às vezes cai 2 gotas, aí tudo bem. Mas não precisa de mais. Eu vejo na minha prática clínica, tanto que eu quero muito mais nutricionistas ouvindo isso que eu estou falando. Eu quero trazer as validações científicas para os nutricionistas, porque isso pode agregar muito e tem agregado muito na minha área de atuação, que eu trabalho muito com emagrecimento, mas principalmente com a saúde e bem-estar em primeiro lugar. E ele é um óleo que traz isso. Se ele te ajuda a controlar o consumo alimentar, ele vai te ajudar a seguir um plano alimentar. Se você está precisando emagrecer, ele vai te ajudar a emagrecer de forma direta, porque ele otimiza a queima, e de forma indireta, porque ele te ajuda no equilíbrio também do consumo alimentar. Mas, como todos os óleos, vamos dar
pausas. Ah, o grapefruit é lindo, vou usar ele pro resto da vida? Não. Porque primeiro que ele causa saturação de receptores no corpo, ele vai parar de agir. E segundo que sim, usado a longo prazo em muita quantidade, a gente não sabe se vai gerar toxicidade. Então eu não recomendo. Então assim, eu agora estou precisando de controlar o consumo alimentar. Usa por uns 3 meses. Aí pausa e vê se você já está mais equilibrada. Por quê? A gente vai trabalhar a causa. O grapefruit muitas vezes consegue trabalhar as causas também, mas nem sempre. Por isso que eu gosto dele aromático, tá? E o aromático, uma gota na mão, inalar, ou 2 a 3 gotas no difusor. Tem gente que não se adapta com o uso oral. A gente pode trabalhar o uso aromático para essas funções. E o aromático, que eu gosto dele, eu vou dar uma parada aqui para falar um pouquinho de ciência para vocês, bem breve, mas eu acho que é bom a gente validar isso também no que a gente tem na ciência, já que a gente tem falado tanto do papel da ciência hoje em dia. Esse estudo aqui falou do estímulo olfativo da essência, do aroma do óleo essencial de grapefruit, diminuindo o apetite em ratos, trazendo mais lipólise. E como que foi o estudo? Os ratos foram expostos ao aroma de grapefruit, ou o grupo controle que foi exposto à água, ao aroma da água, que é um aroma que não tem aroma, era colocado numa gaze na gaiola dos ratos, na parte de cima, por 15 minutos, às 13 horas, 3 vezes por semana. Não é todo dia, não é 1 hora, não é meia hora. Lógico que nós estamos falando de ratos, né? Tem estudos também em humanos, mas as validações em humanos, a gente precisa de mais estudos que trazem mais respaldo para a gente, inclusive. Mas, considerando que a gente está falando de biologia, os estudos com ratos podem trazer um pouco para validação em humanos também. E foi feita a mensuração do peso desses ratos em ingestão alimentar 2 vezes por semana. E olha que legal o que foi encontrado. A partir de 3 semanas de exposição ao óleo essencial de grapefruit, esse de cima aqui é o grupo que foi exposto à água, o grupo controle no estudo, e o de baixo é o grupo exposto ao grapefruit, os dois com N de 5 ratos em cada um. Teve uma redução da ingestão alimentar, que mostra no primeiro gráfico, e uma redução do ganho de peso, todos eles significativamente diferentes. Tá? Então, com análise estatística aí mostrando que realmente teve uma redução tanto na ingestão alimentar quanto no peso corporal aromático. Então, será que a gente precisa mesmo do uso oral? Tem hora que eu, como nutricionista, muitas das vezes eu prefiro o uso aromático. Eu dou muitas vezes a prioridade para o uso oral pela praticidade, não é pelo efeito terapêutico. Porque o efeito terapêutico do uso oral, do uso tópico, ele é inclusive mais longo. Ele tem esse efeito residual que a gente vê aqui, tá? E aí eu vou contribuir ainda com o Smart Sass, que ele tem o grapefruit na composição, mas é o grapefruit, o peppermint, o lemon, o gengibre e a canela. Não vou falar de cada um deles, mas esse blend, ele traz o que o grapefruit traz, mas ele traz um estímulo metabólico. Ele é muito bom para controlar açúcar no sangue e também para o consumo alimentar e para otimizar a queima de gordura. O uso, eu coloco a mesma coisa que o Smart Sass, que o grapefruit, mas ele tem algumas contraindicações. Como ele é mais quente, tem gengibre e canela, para quem tem pressão alta, para quem tem mais gastrite, para quem é mais quente mesmo, elemento fogo, eu costumo não indicar ele, e aí às vezes eu começo com o grapefruit e depois eu começo a aderir ao Smart Sass, tá? E tem gente que só adere ao Smart Sass via aromática. Para micose, acne, coceiras, herpes e alergias, tem a queridinha melaleuca, que é outra coringa. Melaleuca, olíbano e lavanda. Geralmente são os 3 coringas, assim, que você tendo os 3 em casa, a gente trata muita coisa, né? Eu colocaria mais o OnGuard aí e pronto. Ah, tem uma amiga minha que quer comprar, que quer cadastrar, mas ela não pode comprar um kit. Olíbano, melaleuca, lavanda e OnGuard. Para mim, assim, são os 4 perfeitos. Se puder colocar um cítrico aí, o limão, por exemplo, que é um óleo barato, fechou, tá? Não que para mim o kit é perfeito, mas a gente consegue aí trabalhar com menos óleos. E melaleuca tem de 5 ml, a lavanda tem de 5 ml, o olíbano tem de 5 ml, o lemon tem de 5 ml. Então a gente começa a levar um cheirinho de óleo essencial para aquela pessoa, sem ela ter que gastar rios de dinheiro, né? Que é o que as pessoas acabam falando, mas é muito caro. Né? Depende, né? Se a gente conseguir fazer
uma sinergia melhor para aquela pessoa e trabalhar com menos óleos e saber orientar, a gente consegue sim um tratamento mais barato. E a melaleuca no uso tópico, ela é muito boa, muitas vezes puro, né, para acne, micose de unha, herpes. A gente muitas vezes passa a melaleuca pura. Se aquela pessoa tiver pele mais sensível, às vezes dilui ali com umas 3 gotinhas de óleo de coco na mão, pega da mão ali e passa numa herpes labial, passa numa acne. Ajuda muito. Eu já vi várias pessoas tratando micose de unha, ela fortalece a unha também. Mas se aquela micose você trata ela e ela volta a aparecer, será que você está tratando a causa? Mais uma vez eu venho aqui falando isso. Não dá para se usar melaleuca para o resto da vida. Se está usando melaleuca para o mesmo fim o resto da vida, quer dizer que seu corpo tem algum desequilíbrio que precisa ser tratado. Para cândida, eu tenho muito bom resultado na melaleuca para cândida, diluído em óleo de coco a 3 a 5%, espalhar no interno de coxas, na sola dos pés. Para algumas pessoas, quando eu estou orientando diretamente, eu indico de passar um pouco na região da vagina mesmo, mas eu prefiro que seja uma orientação mais específica, né, que você esteja conversando com a pessoa, conheça aquela pessoa, para não cair no problema dela ter uma irritação na região e causar um problema maior. Para infecção de ouvido, diluído em óleo de coco, passar ao redor da orelha. Tá? Uma gota do óleo essencial de melaleuca para 5 a 10 gotas de óleo de coco, pega ali, passa ao redor do ouvido, nunca dentro do ouvido, já costuma ajudar muito para reduzir as infecções. Sempre é bom começar esse tratamento desde o iniciozinho, né? Porque senão, na hora que gerou um grande problema, nem sempre a gente vai conseguir tratar isso de forma eficaz. Já o uso aromático para alergias é muito bom, pinga uma gota na mão e inala para uma rinite, uma sinusite, costuma ajudar muito a diminuir aquele foco alérgico. E eu aprendi com o Vitor Leão, no curso que eu estou fazendo com ele, que quando você está com alergia no olho, funcionou para mim, para algumas pacientes já, você pinga na mão, só espalha, não esfrega não, porque senão você volatiliza o óleo, só espalha na mão ali, fecha o olho bem forte, coloca em cima do olho assim, ó, em concha, e aí você vai, abre e fecha o olho, rapidinho. Que aí o vapor do óleo vai trabalhar ali no seu olho, inclusive ele indica isso para conjuntivite. E eu achei fantástico, porque eu já tratei uma conjuntivite minha com óleo essencial, passando com óleo de coco nos seios nasais, um pouquinho aqui na têmpora, e eu passei uma pincelada assim embaixo da sobrancelha para não ir no olho, e minha conjuntivite sarou, a do meu marido sarou, ela não foi para frente, eu não precisei nem de ir no médico. Então, com essa opção do formato de concha aí nos olhos, acho que fez muito sentido. Vai arder um pouquinho o olho ali, mas você não vai ter o contato direto do óleo essencial com o olho, jamais isso. Mas aquela ardência mais do óleo agindo e rapidinho passa, tá? A Lucilene, que tá aqui na aula, né, minha paciente, a gente tentou um pouquinho, acho que foi com ela, se não me engano. Não sei se foi na semana, foi uma outra paciente que veio, mas na hora não resolveu muito, mas a gente está tentando resolver aí a longo prazo, tratando a causa também, né? Então, assim, a gente consegue realmente trabalhar isso de forma efetiva. O orégano, eu falo que o que a melaleuca não trata, o orégano trata, tá? Então, o fungo está muito resistente, o orégano ajuda, tá? E aí, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o orégano, porque a gente precisa diluir, ele é um óleo muito quente, e o uso oral dele eu nem vou tratar dele aqui, porque eu prefiro que se indique, porque ele pode gerar toxicidade, então eu não vou falar dele aqui no geral, mas a gente pode trabalhar sim com ele, mas que seja na individualidade. Mas para uma micose, infecção, desbiose intestinal, ele bem diluído passar no local. Se for infecção, passa no local da infecção. Se for uma desbiose intestinal, passa no abdômen. Se for uma micose, passa na micose, tá? Para cândida, quando a melaleuca não resolve, ou então aliado à melaleuca, ele é muito bom também, 1 a 2% é muito diluído, espalhar também no interno de coxas e na sola dos pés, pode misturar com a melaleuca, igual eu falei. E para bactérias resistentes, ele é muito bom. Tem muito artigo que já comprova que o orégano mata bactérias que são resistentes, que vários antibióticos não mataram. Então, assim, se a pessoa veio com uma infecção hospitalar, se a pessoa veio com uma infecção que ela está tratando com um monte de antibiótico, passa o orégano diluído. A infecção urinária, passa aí no abdômen inteiro. Se você consegue fazer uma massagem, nem que seja uma massagem profissional,
mas faz uma massagem de corpo inteiro naquela pessoa, se for seu marido, passa na mão, que vai trabalhar os pontos da reflexologia na mão, passa nos pés, faz a técnica Aroma Touch, que a gente vai falar dela ainda, que é uma técnica muito boa, que vai trabalhar essa limpeza do corpo também, mas você pode usar talvez a mesma técnica para usar só o orégano, que é uma técnica que dispersa os óleos essenciais aí no nosso corpo. Então, ele é um óleo, assim, que eu acho fantástico para tratar aquilo que muitos outros óleos não tratam. Tá? Então, ele é bem, ele resolve, né? Para sono agitado, você acorda cansado, ansiedade, estresse, dificuldade para dormir, vamos entrando mais no campo emocional, a gente tem a lavanda, tem o Serenity, pode usar na sola dos pés, igual tá aí, 1 gota para 5 gotas, na nuca, no pescoço, pode usar aromático, só ele, o Serenity, só ele é suficiente. O lavanda eu gosto muito de aliar ele com copaíba, com tangerina, com o próprio olíbano. Então vai muito do que a gente está sentindo no dia, mas só ele também vai ser um bom solucionador de problemas, digamos assim. Ou então pinga uma gotinha na mão e inala, porque nem todo mundo tem um difusor. A lavanda, como eu falei, ela é muito coringa também, porque ela abranda não só a emoção, mas ela vai diminuir uma coceira, vai diminuir uma alergia, vai diminuir uma inflamação. Então, vamos supor, eu tô com uma inflamação. Olíbano e lavanda, funciona? Funciona. Eu tô com uma dor de garganta, mas com muito estresse junto. Coloca a lavanda ali, inala a lavanda naquele momento, talvez você vai agir um pouco na causa e vai ajudar a trabalhar o sintoma com outro óleo, tá? Para sinusite, rinite, asma, bronquite, congestão nasal, dor de cabeça, baixa de disposição, a gente tem aí 2 olhinhos que eu gosto muito deles, que é o Peppermint, que vem no kit, é o Brief, que vem no kit também, nos 2 kits, o Brasil o Brasil Living e no kit família, né? E eles são muito bons para ajudar em disposição. Uso tópico, nas regiões tensionadas, doloridas, ele também vai ajudar a abrandar um pouquinho a dor que vem da tensão. 1 gota do óleo para 5 a 10 gotas do óleo de coco na mão, passa na região. O Brief para gripes, resfriados, passar no peitoral, atrás das orelhas. E o uso aromático na mão direto, ou então no difusor, como eu deixei aí. Dá um print na tela e depois eu vou passar um pouquinho disso para vocês também, esse cheirinho aí dessas receitinhas, digamos assim, apesar de eu não gostar de uma receita de bolo, mas essas coisas para tratar o sintoma, ok, a gente pode trabalhar, mas sempre lembrar da causa. Vocês vão cansar de me ouvir falar disso. Gastrite, azia, refluxo, má digestão, constipação intestinal, diarreia. Pensa assim, eu não estou digerindo. Será que eu não estou digerindo só o alimento ou eu não estou digerindo muitas emoções também que está me trazendo a gastrite, a azia, o refluxo, né? Então, a gente tem os engestes para trabalhar no sintoma, mas a gente vai ter que trabalhar na causa daquele problema. Senão, a gente não vai solucionar e vai depender dos engestes pro resto da vida. Então, beleza, é melhor do que depender de um omeprazol? É. Mas faz sentido para vocês depender sempre de um óleo essencial, né? Gastar dinheiro, exaurir uma árvore, né? Sendo que uma pessoa pode precisar daquele óleo um dia e nem vai ter, porque tanta gente está usando, né? O uso tópico, passar no abdômen, 1 gota do óleo essencial para 5 gotas do óleo de coco. OCF é óleo de coco fracionado, esqueci de falar isso no início, que é o óleo de coco da Doterra, que garante uma excelente absorção na via tópica, né? O uso aromático pode ajudar também, eu tenho pessoas que inalam os engestes e melhoram o refluxo. E o uso oral também costuma funcionar muito. Eu costumo sugerir ou uso por 21 dias e pausa por 7 dias para avaliar se melhorou aquele sintoma, ou usa por 6 dias e pausa fica usando aí por 2, 3 meses, caso for uma coisa muito crônica, mas depois pausa também 1 semana e vê se aquele sintoma diminuiu. Se não diminuiu, vale estudar qual é a causa e tentar trabalhar a causa também. Dores generalizadas, cãibras, fibromialgia, artrite, artrose, distensão muscular e tendinite. Tem um olhinho da Doterra maravilhoso, que é o Deep Blue, que é um blend de vários óleos. Para quem não conhece, sim, ele salva muitas pessoas. Quem tem enxaqueca, né? Muitas vezes o Deep Blue ajuda muito, mas nem sempre ele é o melhor óleo para esses momentos, tá? Se for uma cãibra que vem de alguma emoção, talvez a gente vai precisar de um outro óleo. Se é uma distensão muscular, mas que vem por muita tensão, talvez ele não vai resolver, a gente vai precisar de um outro óleo. Mas ele costuma ser um bom coringa aí
para quem sofre disso no dia a dia. Ele é só uso tópico, tá? O Deep Blue. A copaíba, ela soma muito ao Deep Blue, dores generalizadas, as câimbras, as mesmas coisas praticamente, mas ela também é um anti-inflamatório muito potente. Então, eu gosto muito dela quando o nosso corpo está muito inflamado, cheio de dor, já está aparecendo aqueles nódulos, né? Às vezes aparece até quando a pessoa já está até aparecendo com aquelas calcificações na pele, que você vê que está vindo um pouco do envelhecimento. A copaíba é muito boa, aí eu gosto dela muito no uso oral, igual eu coloquei aqui, mas sempre pensar que para crônico vale ver qual é a causa, tá? Eu mesma sou asmática. Eu tenho usado a copaíba por um bom tempo na minha vida, mas eu estou tratando as causas da asma e tá difícil. Eu já estou aí há mais de um ano, acho que quase 2, se não me engano, tratando, mas assim, se eu usava 3 gotas de copaíba, hoje eu uso uma. Hoje eu uso uma aromática, tá? Eu não estou precisando de usar tanto igual no início, que estava com uma inflamação mais aguda. No uso tópico, passa na região afetada, junto com o Deep Blue, fica excelente para dores articulares que estão relacionadas com inflamação. O uso aromático no difusor com lavanda e tangerina traz uma desinflamação, uma calma, um sono regenerador muito bom também. E, tá, aí só um detalhe aqui da copaíba. Tirando o grapefruit e o smart que eu falei, todos os óleos que eu falei anteriormente, eles estão no kit família. No kit Brasil Living, a diferença dele para o kit família é que ele não tem o zengeste e o orégano, e tem a copaíba e o tangerina. Tá? Só por isso que eu falei que a aula ia ser para falar dos óleos do kit. Eu coloquei o adeno só do grapefruit, o smart sass e o serenity, que eu falei junto com a lavanda. O serenity não tem no kit. E a tangerina é um óleo cítrico muito bom para o metabolismo, para a imunidade. Ela já tem estudos comprovando aí o efeito dela para inibir replicação viral. Ela ajuda também no equilíbrio digestivo, é muito boa para constipação intestinal e também para digestão. E é muito boa para estresse e também é energizante, assim como todos os cítricos. Mas ela acalma aquela mente que pipoca pensamento o tempo inteiro, aquela mente irritada. A tangerina é muito boa para isso. Principalmente quando tem aliança aí do estresse, tá? Ela usa oral, sublingual, 3 vezes ao dia nas principais refeições para ajudar principalmente no funcionamento intestinal. E pensando nas emoções, o uso aromático é muito bom tanto na mão ou no difusor. Eu vou terminando por aqui, falando dos, sei lá, né, deram vários óleos aí, os 10 óleos dos kits, mais 2 do Brasil Living, os 3 a mais. Então, assim, foi muito óleo, mas depois eu compartilho um pouquinho disso para vocês lá no Instagram, para vocês irem digerindo isso aos poucos também. Mas, com certeza, acredito eu, que a gente vai conseguir voltar agora naquele questionário inicial, né? Na hora que eu finalizar a aula aqui, a gente pode conversar um pouquinho disso, para ver se vocês já conseguiram traçar algum óleo aí que poderia resolver ou todas aquelas questões que vocês pensarem no início da aula. Para finalizar, eu convido vocês, né, nesse trabalho de formiguinha, que é transformar vidas com soluções naturais, e aqui a gente tem os óleos essenciais ao nosso dispor. E para isso eu convido você, gente, a ler mais sobre os óleos, tá? Eu quero isso para a equipe, eu quero isso para as pessoas que trabalham com os óleos. A gente pode sim formar um aromaterapeuta em cada lar, mas a gente precisa estudar pelo menos um pouco. A gente não precisa ser um aromaterapeuta que vai resolver todos os problemas de todo mundo. Mas se a gente puder pelo menos reconhecer os problemas da nossa casa, da nossa família e dos nossos amigos e poder ter segurança nessa indicação, já é um bom caminho. E é aqui que eu volto mais uma vez para a nossa equipe, para o nosso grupo, né, que vem aí o Aroma Zen, que eu criei ele com muito carinho, que eu quero que todo mundo participe sempre, que traga mais conhecimento, mais experiência, que é uma forma que eu vi na doTERRA de trazer esse conhecimento, né, e essa ajuda mútua dos profissionais que estão ali. Não quer dizer que são profissionais da saúde somente, mas as pessoas que estão estudando também os óleos essenciais e correndo atrás disso, que assim a gente vai conseguindo lapidar um pouquinho até as orientações que nós podemos dar às outras pessoas e mantendo sempre essa segurança, esse critério aí também de economia para o uso dos óleos essenciais, que eu vou falar isso
sempre com vocês e eu espero que vocês consigam replicar isso a partir de agora também.